Morar sozinho não é apenas fechar uma porta e viver em silêncio. É entrar em um território onde a sua fraqueza não tem mais plateia, as suas desculpas não encontram eco e a sua mente finalmente precisa encarar quem está no comando. A maioria das pessoas teme esse momento porque, quando não existe ninguém por perto para distrair, culpar, agradar ou impressionar, sobra apenas uma presença inevitável: você. E é exatamente aí que começa o verdadeiro poder. Porque quem aprende a viver sozinho não está fugindo do mundo, está treinando para não ser dominado por ele. Morar sozinho costuma desenvolver habilidades que pouca gente constrói, cercada de ruído, dependência e aprovação constante. Você começa a perceber que não precisa ser salvo por mensagens, visitas, elogios ou companhia o tempo inteiro. Você começa a entender que a própria presença pode ser suficiente, forte, estável e soberana. O estoicismo ensina que o homem livre não é aquele que controla tudo fora de si, mas aquele que deixa de ser escravo do que não controla. E uma casa vazia pode se tornar uma arena. Ali, cada silêncio testa sua mente. Cada responsabilidade expõe sua disciplina. Cada noite sem distração revela sua maturidade. Cada decisão simples mostra se você governa sua vida ou apenas reage ao mundo. Morar sozinho não torna alguém superior, mas costuma revelar quem está disposto a deixar de ser emocionalmente dependente. É ali que você descobre se sua paz é real ou apenas emprestada pela presença dos outros. É ali que nasce uma autoridade silenciosa, fria, firme e rara. Neste vídeo, você vai entender 5 habilidades que costumam surgir quando uma pessoa aprende a habitar o próprio espaço, comandar a própria rotina e sustentar a própria mente sem pedir permissão ao caos externo. Porque há uma força quase perigosa em quem aprende a ficar sozinho sem se abandonar. 1. Autossuficiência emocional. Quando você passa a morar sozinho, algo inevitável acontece. Ninguém está ali para absorver suas oscilações emocionais. Não existe resposta imediata para cada incômodo, nem alguém disponível para validar cada sentimento que surge. E é exatamente nesse vazio de respostas externas que a autossuficiência emocional começa a ser construída. No início, é desconfortável. O silêncio parece pesado. A ausência de alguém para compartilhar pequenas frustrações faz tudo parecer maior. Mas com o tempo, você percebe que não está quebrando, está se fortalecendo. Você começa a desenvolver a capacidade de sentir sem se desesperar, de lidar com emoções sem precisar descarregá-las imediatamente em outra pessoa. Você aprende a se observar em vez de reagir impulsivamente, e isso muda tudo, porque a maioria das pessoas não sofre apenas pelo que sente, mas pela incapacidade de sustentar o que sente. Morar sozinho te obriga a ficar com seus próprios pensamentos até que eles deixem de ser ameaçadores. Você passa a entender que tristeza não te destrói, ansiedade não te define e solidão não te diminui. Você aprende a esperar a tempestade passar sem correr atrás de distrações desesperadas. Essa habilidade cria uma força silenciosa que não depende de ninguém. Você deixa de exigir presença constante, atenção imediata e respostas rápidas. E quando você não exige, você escolhe melhor. Quando você não precisa, você se posiciona melhor. A autossuficiência emocional não te afasta das pessoas. Ela te impede de se perder dentro delas. E isso te coloca em um nível raro de controle interno. Porque quem sabe ficar sozinho sem se afundar, já não aceita qualquer companhia para se sentir completo. Essa é uma virada poderosa. Você deixa de buscar alívio e começa a construir estabilidade. E estabilidade emocional não faz barulho, mas sustenta tudo. Morar sozinho costuma desenvolver essa capacidade porque remove o apoio constante que mascarava sua dependência. E quando essa máscara cai, você finalmente começa a se tornar alguém inteiro, mesmo sem plateia. 2. Disciplina invisível. Morar sozinho elimina uma ilusão confortável, a de que alguém vai cobrar, organizar ou corrigir você. Não existe olhar externo observando seus horários, seus hábitos ou suas escolhas diárias. E é exatamente aí que a disciplina invisível começa a ser forjada. Porque quando ninguém está vendo, sobra apenas uma pergunta incômoda. Você ainda faz o que precisa ser feito? No começo, a liberdade engana. Você acha que pode relaxar mais, adiar mais,
ignorar pequenas responsabilidades, e pode mesmo, mas logo percebe o preço disso. A casa desorganiza, os compromissos se acumulam, a mente fica pesada, e o caos começa a refletir o seu nível de comando interno. É nesse ponto que algo muda. Você entende que disciplina não é sobre pressão externa, é sobre respeito próprio. É sobre manter padrões mesmo quando ninguém está assistindo. Você começa a arrumar o ambiente não por obrigação, mas porque entende que o ambiente molda sua mente. Você organiza sua rotina não porque alguém pediu, mas porque percebe que sem estrutura você se perde. A disciplina invisível é silenciosa, constante e exigente. Ela não depende de motivação, ela depende de decisão. E decisão repetida cria identidade. Cada pequena ação, levantar na hora certa, manter o espaço limpo, cumprir o que foi planejado, reforça uma mensagem interna. Você está no controle. E quanto mais você reforça isso, menos espaço sobra para a desordem dominar sua vida. Morar sozinho costuma acelerar esse processo porque não existe mais a possibilidade de terceirizar responsabilidades. Se algo está fora do lugar, foi você quem deixou. Se algo precisa ser feito, é você quem faz. Essa clareza elimina desculpas, e quando as desculpas acabam, a evolução começa. Você deixa de negociar com a preguiça, deixa de justificar o adiamento e começa a agir com mais firmeza, mesmo quando não está com vontade. Essa é a base do estoicismo aplicado à prática diária. Fazer o que precisa ser feito, independentemente do estado emocional. Com o tempo, isso constrói uma confiança profunda. Você sabe que pode contar com você. E poucas coisas são tão poderosas quanto isso, porque quem confia na própria disciplina não precisa de pressão externa para avançar. Avança porque decidiu que não vai mais se sabotar. E essa decisão, repetida todos os dias, constrói uma força que não depende de ninguém. 3. Domínio sobre a própria mente. Existe um momento inevitável quando você mora sozinho. O silêncio deixa de ser confortável e começa a revelar tudo o que você vinha evitando. Sem conversas constantes, sem distrações contínuas e sem a presença de outras pessoas, sua mente ganha espaço. E quando ela ganha espaço, ela fala. Pensamentos antigos voltam, preocupações crescem, cenários imaginários se intensificam. E se você não estiver preparado, você se torna refém disso. Mas é exatamente nesse ponto que o domínio mental começa a ser construído. Porque fugir não é mais uma opção fácil. Você está ali, com você, e precisa aprender a lidar com isso. No início, parece desorganizado. A mente corre, salta, exagera, distorce. Mas com o tempo, você começa a observar em vez de reagir. Você percebe que nem todo pensamento merece atenção. Nem toda preocupação merece energia. Nem toda emoção precisa ser seguida. E isso cria um espaço de controle que antes não existia. O estoicismo ensina que você não controla o que surge na mente, mas controla o que faz com isso. E morar sozinho costuma desenvolver essa consciência com intensidade. Você começa a interromper ciclos de pensamento negativo. Começa a questionar suas próprias interpretações. Começa a reduzir o impacto de ideias que antes te dominavam. Isso não acontece de um dia para o outro. É um treino diário, silencioso, às vezes cansativo, mas profundamente transformador. Você aprende a ficar em paz mesmo quando a mente tenta criar conflito. Aprende a não se identificar com tudo que pensa. Aprende a deixar passar. E essa habilidade muda completamente a forma como você vive. Porque quando você não é mais arrastado por qualquer pensamento, você ganha estabilidade, você ganha clareza, você ganha presença. Morar sozinho te coloca frente a frente com a sua própria mente sem filtros. E isso pode assustar quem não está disposto a crescer. Mas para quem decide enfrentar, isso se torna uma das maiores fontes de poder interno, porque quem domina a própria mente deixa de ser dominado pelo mundo. E essa é uma vantagem silenciosa que poucos desenvolvem de verdade. 4. Desapego e liberdade interior. Morar sozinho costuma revelar algo que muitas pessoas evitam admitir. Grande parte das conexões que mantém não nasce de escolha, mas de necessidade. Quando você está constantemente cercado, é fácil confundir presença com dependência. É fácil acreditar que precisa de alguém para se sentir estável, validado ou completo.
Mas quando você passa a viver sozinho, essa estrutura começa a cair. E o que sobra é a verdade. Você percebe o quanto se apoiava em mensagens, encontros, distrações e interações para se sentir bem. E sem isso, surge um desconforto inicial, um vazio que parece estranho. Mas esse vazio não é fraqueza, é espaço. Espaço para reconstruir sua relação com o mundo de forma mais consciente. Com o tempo, você começa a perceber que não precisa reagir a tudo, não precisa responder imediatamente, não precisa se envolver com qualquer pessoa ou situação. Você passa a escolher mais. E escolher mais significa se expor menos ao que te desorganiza. O desapego não é frieza, é clareza. É entender que você pode gostar, se importar, se conectar, mas ainda assim não depender disso para manter sua estabilidade. Morar sozinho fortalece isso porque você aprende a sustentar sua própria presença. Você não está mais preenchendo o tempo com qualquer coisa só para evitar o silêncio. Você começa a valorizar o próprio espaço. E quando você valoriza, você protege. Isso muda completamente a forma como você se relaciona. Você deixa de aceitar o que te desgasta, deixa de insistir no que não agrega e começa a manter apenas o que realmente faz sentido. Essa liberdade interior não é barulhenta, ela não precisa ser anunciada, mas ela é percebida, porque você se torna alguém menos disponível para o caos e mais comprometido com a própria paz. E isso cria uma presença mais firme, mais seletiva, mais consciente. Morar sozinho costuma acelerar esse processo porque elimina o excesso de influência externa. E quando essa influência diminui, sua própria voz ganha força. Você passa a ouvir mais o que realmente pensa. E isso te dá direção, te dá autonomia, te dá liberdade real. Não aquela baseada em fazer qualquer coisa, mas aquela baseada em não precisar de tudo. E quem chega nesse nível não se prende com facilidade. Se conecta por escolha, permanece por valor e sai quando percebe que está se afastando de si mesmo. 5. Construção da própria identidade. Morar sozinho costuma iniciar um processo silencioso e profundo. Você começa a perceber que muitas das suas escolhas nunca foram realmente suas. Quando há sempre alguém por perto, opiniões se misturam, influências se sobrepõem e, sem perceber, você vai se moldando ao ambiente. Mas quando você passa a viver sozinho, esse cenário muda drasticamente. O silêncio não apenas revela seus pensamentos, ele revela quem você é sem interferência. E isso pode ser desconfortável no começo, porque sem referências externas constantes, você precisa decidir por conta própria o que gosta, o que tolera, o que aceita e o que rejeita. Você começa a questionar hábitos que antes eram automáticos. Começa a perceber que algumas preferências eram apenas adaptações para se encaixar. E pouco a pouco, uma nova construção começa, mais autêntica, mais direta, mais verdadeira. Você passa a organizar seu espaço de acordo com sua lógica, a criar sua rotina baseada no que realmente funciona para você, a escolher o que consome, o que pensa e o que mantém por perto com mais critério. Isso fortalece sua identidade. Não aquela identidade que precisa ser aprovada, mas aquela que se sustenta sozinha. E quanto mais você se sustenta, menos você se distorce para caber em expectativas externas. O estoicismo reforça essa ideia ao mostrar que a verdadeira força está em viver de acordo com seus próprios princípios, não com a pressão do ambiente. Morar sozinho costuma acelerar esse alinhamento porque remove o ruído constante que antes influenciava suas decisões. E sem esse ruído, você escuta com mais clareza o que realmente faz sentido. Você passa a confiar mais no próprio julgamento, a respeitar mais suas próprias decisões. E isso cria uma base sólida, uma base que não oscila facilmente diante de opiniões alheias. Você deixa de buscar aprovação como prioridade e passa a buscar coerência. E coerência gera segurança, gera firmeza, gera presença. Com o tempo, você percebe que não precisa explicar tanto quem você é. Suas atitudes mostram, suas escolhas refletem, sua postura comunica. Morar sozinho não cria essa identidade do zero, mas costuma revelar e lapidar aquilo que estava escondido sob camadas de influência externa. E quando essa identidade se fortalece, você se torna menos manipulável, menos influenciável e mais consciente. Você não reage por impulso, você age por decisão. E essa diferença muda completamente o rumo da sua vida.
porque quem sabe quem é, não se perde facilmente. E quem não se perde, dificilmente se submete a qualquer caminho que não faça sentido. 6. Sobriedade nas escolhas e responsabilidade total. Morar sozinho costuma arrancar de você uma última ilusão perigosa, a de que ainda existe alguém para amortecer as consequências das suas decisões. Quando você está por conta própria, cada escolha deixa um rastro direto. Se você erra, o impacto chega mais rápido. Se você acerta, o mérito também é totalmente seu. E essa clareza muda a forma como você age. Você começa a pensar 2 vezes antes de agir por impulso. Começa a avaliar melhor onde coloca seu tempo, sua energia e sua atenção. Porque agora não existe mais aquela zona confortável onde alguém resolve, cobre ou compensa. A responsabilidade é sua, total, direta, intransferível. No começo, isso pesa. A sensação de que tudo depende de você pode gerar tensão, mas com o tempo, isso se transforma em sobriedade. Uma forma mais limpa, mais racional e mais firme de tomar decisões. Você deixa de agir baseado apenas no que sente no momento e começa a agir com base no que sustenta sua vida a longo prazo. Essa mudança é poderosa, porque reduz erros desnecessários, reduz arrependimentos repetitivos e aumenta sua consistência. Você passa a entender que cada pequena escolha constrói ou destrói a sua estrutura interna. E quando você percebe isso, você começa a se posicionar com mais precisão. O estoicismo reforça essa ideia ao lembrar que você é responsável pelas suas ações, não pelas circunstâncias externas. E morar sozinho costuma intensificar essa percepção, porque não há mais distração suficiente para ignorar o impacto das suas decisões. Se você negligencia sua rotina, você sente. Se você se sabota, você percebe. Se você evolui, você colhe. Tudo fica mais evidente. E essa evidência te obriga a crescer. Você deixa de culpar fatores externos com facilidade. Deixa de terceirizar falhas e começa a assumir uma postura mais madura, mais direta, mais consciente. A sobriedade nas escolhas não te torna rígido, mas te torna mais estratégico. Você não reage a tudo. Você seleciona, você decide, você sustenta. E isso cria uma sensação de controle real. Não um controle ilusório sobre o mundo, mas um controle sólido sobre si mesmo. Morar sozinho costuma desenvolver essa habilidade porque elimina as camadas de proteção que escondiam suas decisões. E quando essas camadas caem, você se vê com mais clareza. E clareza exige posicionamento. Ou você assume o comando, ou aceita viver reagindo. E quem experimenta esse nível de responsabilidade raramente volta a viver de forma inconsciente, porque entende que cada escolha, por menor que pareça, está moldando quem você está se tornando. E essa consciência muda tudo. Morar sozinho não é apenas uma mudança de endereço. É uma transição interna que separa quem vive no automático de quem decide assumir o próprio comando. Ao longo desse processo, você não apenas aprende a lidar com o silêncio, a rotina ou a ausência de companhia. Você aprende a lidar com você. E isso muda tudo. As 5 habilidades que você viu aqui não surgem por acaso. Elas costumam aparecer quando você deixa de fugir de si mesmo e começa a se encarar com mais honestidade. Não é um caminho confortável o tempo inteiro, mas é um caminho que fortalece. E fortalece de dentro para fora. Se você chegou até aqui, existe uma parte sua que já entende isso. Uma parte que já percebe que depender menos não significa se isolar, mas se posicionar melhor. E talvez agora seja o momento de levar isso além, de observar suas próprias reações, de ajustar suas escolhas, de assumir mais controle sobre o que está ao seu alcance. Porque no final, a maior vantagem de quem aprende a ficar sozinho não é a solidão. É a liberdade de não se perder tentando pertencer.